Olá! Estamos aqui mais uma vez com o Esquerda Autocrítica. Sempre pedindo para curtir, se inscrever e divulgar para aumentar o nosso alcance. Hoje, alertamos que Lula não conta com a possível recuperação do bolsonarismo. Já falamos que Lula não é um estrategista, do contrário que seus admiradores dizem. Lula só conta com fatos favoráveis e ignora possíveis barreiras para sua vitória. Apesar das notícias da mídia alternativa dizerem o contrário, Lula começa a ter problemas em sua campanha, tendo que enxugar seu programa de governo e ceder à vontade dos aliados ideologicamente opostos. Mas algo pior acontece, já que Lula não conta com a recuperação do bolsonarismo. Lula vive garantindo que, quando eleito, o bolsonarismo estaria totalmente destruído. Como se fosse fácil colocar de volta na jaula as feras soltas pelo Centrão em 2014. Não é. Pelo contrário. O bolsonarismo se encontra firme, pois defende valores tradicionais. Pode fortalecer ainda mais, pois na oposição, se encontrará em uma situação confortável para receber atenção. Como oposição, não será vidraça e do lado do povo pode reagir de forma aparentemente justa, caso Lula fracasse em sua gestão. Algo que terá grandes chances de acontecer, pois Lula não conta com os obstáculos a aparecer diante de si para governar o país em situação de terra arrasada. Nos últimos dias, notícias têm mostrado que o bolsonarismo tem condições de se recuperar. A classe trabalhadora, inclusive, por influência das bolsonaristas igrejas evangélicas, tem se mostrado do lado do ex-capitão. Os esquerdistas pensam que a classe trabalhadora está com o Lula por pensar que a mesma classe é audiência maciça para a mídia alternativa, a única a mostrar um perfil positivo sobre Lula. Nada disso. A classe trabalhadora só tem acesso à mídia corporativa, que difunde uma imagem negativa sobre Lula e evita ofender Bolsonaro, escondendo ou minimizando seus erros e escândalos. Até porque a burguesia, controladora da mídia corporativa, vê em Bolsonaro algo útil em situações emergenciais de defesa do sistema. Isso faz com que a classe trabalhadora, a maioria silenciosa e invisível nas pesquisas que favorecem Lula, desconheça os fatos e veja em Bolsonaro apenas um incompetente que pode ser recuperado se tiver uma chance. Enquanto enxerga em Lula um ex-pobretão que usou a política para enriquecer facilmente, um corrupto estereotipado. Isso significa que esta maioria silenciosa, formada pelos trabalhadores, pode reservar uma surpresa, pois ela ainda não foi convencida da inocência de Lula, e pode ser a responsável pela reeleição de Bolsonaro, ainda tratado com respeito pela mídia corporativa da qual a classe trabalhadora tem acesso. Bolsonaro ainda tem muito apoio fora da bolha de esquerda. Cálculos mostram que a bolha esquerdista corresponde a cerca de 30% da população. O papo de que somos 70% é um delírio otimista de quem vive fora do mundo real, como a classe média esquerdista metida a pobretona altruísta. O bolsonarismo pode revidar e criar a sua versão brasileira da Noite dos Cristais, quando os bolsonaristas, revoltados pela derrota eleitoral de seu líder, podem sair matando qualquer um que se assuma como esquerdista ou simpatizante de alguma classe defendida pela esquerda, como gays, negros e membros de religiões afro-brasileiras. Lula, tido como estrategista, não está contando com isso. Nem mesmo se preocupa com a sua própria segurança, que só se tornou rigorosa após decisão de seus colegas de partido, numa atitude de lucidez e sensatez. Se depender do próprio Lula, a sua segurança seria dispensada, pois o petista, sendo emotivo demais, gosta do carinho de seus eleitores e faz questão da aproximação de vários admiradores, fazendo correr sérios riscos. O otimismo de Lula e de seus admiradores ignora que Bolsonaro, sendo oposição, se encontrará em situação favorável. Ele estará do lado do povo, enquanto Lula estará no palco com toda a plateia fazendo inúmeras cobranças, esperando alguma decisão responsável vir dele. Caso Lula decepcione, o que tem grandes chances de acontecer, abrirá caminho para o retorno do bolsonarismo, que voltará triunfante, se aproveitando da memória curta do povo brasileiro, que enxergará na volta da extrema-direita a solução para o fracasso de Lula, que vai cumprir muito menos do que está prometendo agora. Achar que o bolsonarismo estará definitivamente destruído com a eleição de Lula, não somente é um pensamento infantil como perigoso. Estrategistas contam com derrotas e possíveis contrariedades. Bolsonaro, que é um verdadeiro estrategista, sabe da ingenuidade dos esquerdistas. Chega até mesmo a adotar a tática da barata que finge de morta, forjando derrota, para que os esquerdistas o deixem para lá para que Bolsonaro possa agir longe dos olhos dos opositores. Lula precisa considerar a hipótese real de derrota,
pois pesquisas são apenas pesquisas e maioria dos pesquisados não é maioria dos eleitores. Uma surpresa bem desagradável pode aparecer diante de Lula, caso continue com este infantil otimismo. Bolsonaro tem condições reais de retornar, sabe como agir na hora certa e tem um exército de admiradores que, se não estão em grande quantidade, estão em número suficiente para realizar estragos e destruir a esquerda, que anda otimista demais. Otimismo reforçado pela fé religiosa capaz de fazer lulistas achar impossível qualquer absurdo, como se Lula fosse um super-herói invencível feito de chumbo, impossível de ser derrubado. Mas Bolsonaro, o verdadeiro estrategista, também conta com as gafes da alucinada esquerda que pode pôr os pés pelas mãos e deixar o caminho aberto para o crescimento da extrema-direita, que sabe muito melhor convencer a população, sem os delírios dos intermináveis discursos demagógicos de Lula, que está enganando seus eleitores, oferecendo um excesso de expectativas. Lula deveria considerar a recuperação do bolsonarismo, com os vários erros que comete, incluindo a péssima campanha, a falta de estratégia e alianças com opositores, além das inúmeras promessas surreais. Lula tem gigantescas chances de fracassar e favorecer o caminho para a volta do bolsonarismo, que se aproveitará da situação para se oferecer como alternativa e solução para a decepção com o petista. Lula deveria incluir em seu projeto a possibilidade de retorno do bolsonarismo, para poder agir para impedir isso. Otimismo e bravata não impedirão Bolsonaro de reagir. Bolsonaro poderá retornar fortalecido. O ex-capitão já trabalha para isso. Encerramos por hoje. Até a próxima. Um abraço a todos.